De acordo com o site Jus Brasil, eu espero que eu esteja pronunciando certo, o número de pessoas que querem adotar é maior que o número de crianças que estão para adotar. E agora vocês vão me perguntar, mas por que, Fran, ainda existem muitas crianças para serem adotadas? Parece que a conta não fecha em nossa cabeça, não é? Fique até o final do vídeo que eu vou te falar os motivos, o porquê ainda temos muitas crianças para serem adotadas. E aí vocês vão entender e vocês vão ver que a conta fecha. Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o processo de adoção e as visões preconceituosas, as visões equivocadas que circulam no senso comum sobre este processo, inclusive até pelas próprias pessoas que decidem adotar. Vamos usar como referência o texto Os Pais Chegam Antes, da autora Thaís Garrafa, e as outras referências estarão na descrição desse episódio. Então, sem mais enrolação, e bora para o vídeo. A adoção é um processo bem antigo em nossas civilizações. No entanto, ainda assim tem visões preconceituosas e equivocadas que rodeiam este processo. E como eu falei na abertura deste vídeo, inclusive pelas pessoas que pretendem ou que já adotaram. E um dos momentos que é mais assim, que é o momento que é mais tenebroso, mais assim, que sofre pressão da sociedade, é o famoso momento descobriu que era adotado. Esse momento é assim, um momento de muita preocupação, ansiedade, desespero, mesmo que ainda ele não tenha acontecido, pelas pessoas que já adotaram, mesmo que eles ainda não tenham acontecido, esse momento ele dá o que, tipo, causa preocupação nos pais que adotaram uma criança e se torna um impasse para aqueles que estão pensando em adotar, porque eles pensam que eles não vão conseguir lidar com esse momento, com essa pressão psicológica, pensa que isso vai ser um impasse na relação com a criança, pensa que vai ter que lidar futuramente com a família biológica, vai ter que conviver com a família biológica, enfim, entre outros pensamentos que rodeiam esse famoso momento descobriu que era adotado. Mas esse momento ele é vivenciado para aqueles que decidem que adotaram um bebê, que ainda não tem clareza sobre a situação que está vivenciando. Um outro ponto aqui para se destacar e que caracteriza como uma visão preconceituosa é a tal da adoção tardia, que se refere a crianças que têm mais de 3 anos. Existe uma predominância na sociedade que quanto mais velha a criança for, mais dificuldade a família terá, a família que adotar terá. Terá dificuldade para se comunicar, para se interagir, para se relacionar, e dizem que será mais difícil para a criança se adaptar. O que percebe aqui é que boa parte dos adultos dos adultos ou do adulto que decide adotar já tem na sua mente uma parentalidade construída, já tem na sua mente um formato de relacionamento que quer ter com essa criança. E não são adultos, raramente são adultos que querem participar genuinamente do desenvolvimento, da educação da criança, de construir um relacionamento mesmo em conjunto, onde os dois lados são ativos. E aí percebe que o processo de adaptação acaba se tornando único e exclusivo da criança, como se somente a criança tivesse que passar pelo processo de adaptação, somente a criança vai ter que ceder para entrar no mundo desses adultos. E por falar no processo de adaptação que muitos adultos acabam impondo na criança, quando ele não acontece da maneira esperada, acaba que acontecendo uma situação que causa muito, enorme sofrimento para o sujeito que é adotado, para a criança, que a autora traz no texto como os casos mal sucedidos, as famosas devoluções, que é quando a família que adotou se arrepende por esse ou por outros motivos e decidem devolver a criança, ocasionando no segundo abandono desses sujeitos. Visões equivocadas
as visões preconceituosas, as imposições que permeiam o processo de adoção, principalmente em cima das crianças adotadas, não param por aí. Muitas pessoas, inclusive até as próprias pessoas que decidem adotar, acreditam e enxergam o processo de adoção como um ato de caridade, como um ato de benevolência, como um ato de bondade. E a partir do momento que os adultos que decidiram ali adotar, olha para este processo desta maneira, como um ato de bondade, chances são que serão os tipos de pais que não terão muita tolerância para a dificuldade, para as frustrações que ocorrem, né, em qualquer tipo de parentalidade, qualquer formato de parentalidade. Chances são que serão pais que não terão paciência para as birras, para os comportamentos inadequados das crianças, pois verão esse ato como um ato de ingratidão da criança para com eles. E lógico que esse posicionamento desses pais afetarão de maneira significativa a relação deles com a criança, uma vez que eles não terão a proximidade e não vão se permitir enxergar o sentimento desta criança, pois eles já idealizaram o comportamento e o sentimento que esta criança tem que ter. O texto demonstra com clareza que, assim como qualquer outra forma de parentalidade, de se ter uma criança, possuem as suas dificuldades por se tratarem de pessoas que têm visões e mundos diferentes, por se tratarem de subjetividades diferentes que são construídas em elementos diferentes, ainda que sejam pais biológicos, pois sim, a subjetividade que compõe, os elementos que compõem a subjetividade dos pais, os elementos que compõem a subjetividade dos filhos serão diferentes, pois eles terão vivências diferentes. Por isso, e entre outros motivos, encontrarão dificuldades no momento de se relacionar, na comunicação, enfim. Isso acontece em qualquer formato de parentalidade, seja no processo de adoção, seja no processo de, da gestação ali, né, dos pais biológicos tradicional, enfim, qualquer outra forma de conceber uma criança terão dificuldades no momento de se relacionar. Isso faz parte do processo, faz parte da parentalidade. Bom, além desses pontos que trouxemos até agora, que discorremos até agora, eu também gostaria de falar sobre um outro ponto, por se tratar de um ponto que é inerente ao processo de adoção, voltado para pais que decidem adotar crianças que já falam. Vou compartilhar agora com vocês aquele momento que é esperado por qualquer pai que adotam crianças como fala, como eu disse, que é o famoso momento em que a criança chama de pai, o adulto chama de mãe, a adulta, e assim por diante. E eu vou aqui reproduzir de maneira bem assim, ó, conforme que está escrito lá no texto mesmo, esse momento, o que a autora fala sobre esse momento. O anseio por ser chamado de mãe ou pai merece uma consideração adicional. Os pais e bebês são poupados dessa expectativa, pois seus filhos não sabem falar. Esse despreparo biológico permite que os pais tomem o tempo necessário para que esses lugares sejam construídos. Assumir a posição de pai ou mãe não se reduz, portanto, à decisão de ter um filho. Por isso, o tempo para que esse passo ocorra não se define pela cronologia dos acontecimentos. Ou seja, não é só decidir ser pais, não é só engravidar, não é só ter a autorização de poder adotar que simplesmente a parentalidade vai acontecer. A parentalidade é um processo, é uma construção
que será estabelecida de acordo com a vivência, de acordo com a interação, de acordo com a decisão dos adultos ou do adulto em querer assumir esse posicionamento na vida da criança. O ato da criança chamar fulano de pai, ciclano de mãe, será simplesmente uma consequência de todos esses passos que os pais terão que dar. A angústia inerente à posição parental muitas vezes se expressa pelo medo de que o filho morra, desapareça, seja roubado ou, no caso das adoções, que procure sua família de origem ou não reconheça seus novos pais nesse lugar. Em todo caso, porém, não há saída, os pais chegam antes. Isto é, são eles que primeiro assumem a posição a partir da qual pode designar a criança um lugar na cadeia transgeracional. A resposta da criança a essa designação de lugar se apresenta em um segundo tempo. Algumas devoluções acontecem por uma inversão nessa temporalidade, quando o reconhecimento dos pais adotivos pelo filho é colocado como condição para a entrada na posição parental, como se fosse possível ocupar a posição de mãe ou pai sem uma dose de risco. E vale comentar também que o momento de ser chamado por pai e mãe não significa que a construção da parentalidade terminou, foi estabelecida. É uma construção contínua, não tem fim. Existe ainda o que comentar sobre as visões que tornam o processo da construção da parentalidade mais complexa, seja biológica ou no processo de adoção. Freud demonstrou como o filho é tomado pelos pais em um lugar idealizado, a partir do qual se realizam e restauram suas feridas narcísicas. Agora foi. Desde os primeiros tempos, com o bebê, os pais se deparam com as próprias falhas, não acalmam todos os choros, não asseguram um sono intocável, não respondem pronta e invariavelmente a todos os chamados. O anseio por blindar o filho da experiência de desamparo jamais se realiza por completo. O acolhimento e o laço com o bebê não apagam suas dores e desconfortos, porém se colocam como condições fundamentais para seguir adiante. Com as crianças adotadas não é diferente. Bom, desenvolvendo, agora para finalizar, vamos discorrer um pouquinho rapidamente sobre a frase que eu dei início a esse vídeo. Da frase que eu falei sobre o número de pessoas que querem adotar ser maior do que o número de crianças que estão para adotar. Bom, a partir do momento que a gente tem um contato com a informação que está no site Jus Brasil, a conta começa a fechar. A gente começa a ver que sim, pode existir um número maior de pessoas que querem adotar do que em relação às crianças que estão para adotar. Por vezes isso acontece. No entanto, a conta não fecha porque essas pessoas, esses adultos, na maioria das vezes, vêm com exigências altas, exigências e perfis, nossa, hoje tá difícil, hein? Perfis de crianças que simplesmente não existem. Alguns exemplos dessas exigências são: entre os pretendentes, 70% querem crianças brancas, mas 66,5% delas são negras, pardas, asiáticas ou de origem indígena. Além disso, 80,7% exige que os futuros filhos tenham até 3 anos e 86% não aceitariam adotar irmãos. No Brasil, porém, 92,4% das crianças e adolescentes prontas para adoção possuem mais de 3 anos
mais de 3 anos e 74% tem irmãos. Essas informações que eu trouxe aqui para vocês desse site já tem um tempinho que foi escrito. No entanto, pesquisando, lendo, vendo alguns vídeos, eu vi que a realidade não mudou muito não, viu? Em relação às exigências que os adultos têm no momento de adotar. Bom, desenvolvendo, esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que eu tenha contribuído no seu desenvolvimento. E aí, me conte, você conhece alguém que foi adotado? Você conhece alguém que adotou? Você de repente é adotado, enfim, se você quiser compartilhar a sua experiência aí nos comentários, fique à vontade, se não quiser também, eu respeito a sua privacidade, afinal é o seu direito, né? Enfim, mas se você quiser também fazer qualquer outro comentário sobre o conteúdo que eu compartilhei aqui hoje com vocês, eu vou adorar ler, deixa aí nos comentários, ou me chame lá no direct do Instagram, Franciele Silva Real, tá bom? E era isso, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e se inscrever caso não seja inscrito. Do mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Lembrando, todas as referências deste vídeo estarão na descrição deste episódio. Tchau!